Papai do Senhor Jesus, graças a Deus, dada glória ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, por nos dar a oportunidade para trazermos a palavra do Senhor, e vamos trazer a palavra do Senhor. Mateus 24, amados irmãos. Mateus 24. Bom Jesus, vem me levar para casa, céu meu lar, céu ligado, mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa, o céu meu lar, céu ligado. Seríamos os mais miseráveis dos homens, por isso que nós cantamos aleluia, porque temos morado nos agradando. Oh, glória a Jesus. Aí fica aqui diz 24, 42, o preparo para a sua vinda, ou seja, a vinda. Mas vamos começar no 42 mesmo. E diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, 2 pontos. Se o pai de família soubesse a que hora a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, isso aqui é muito importante, tá bom? 45, como toda a Bíblia, mas me chama muita atenção. 45. Quem é, pois, o servo fiel? Olha bem, o servo que? Fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. 48. Mas, chamou a atenção. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Podemos assentar, meus amados. Poderíamos pregar diretamente sobre a vinda de Jesus, mas em parte sim. Não há como fugirmos desta linha, não há como fugir
fugirmos do assunto da vida de Jesus, por estar entrelaçado com a nossa perspectiva futura, a esperança da igreja está intrínseco em nossa alma, em nosso espírito, principalmente na vida daqueles que amam e que aguardam a vinda do Senhor. Essa esperança, ela está inseparável. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, nesse texto e em todo o contexto, é algo de muita precisão, porque aqui está o recado de Deus, está um alerta vital, porque aqui a nossa vida, ela se coloca em um lugar imprescindível para bastante atenção. Pois se nós não atentarmos para o que este texto diz, e todo esse contexto dessa leitura, nós poderíamos cair no mesmo fracasso que tal servo pode chegar a cair. Jesus, em suas palavras, irmãos, para simplificar, como ele sempre falava por parábolas, mostrando realidades da vida atual, para tirar lições para a vida espiritual. Então, o propósito da parábola, em resumo, era esse: era de tirar lições da vida comum para transportá-la para a vida espiritual, para o reino espiritual. E Jesus aqui, ele relata algo concernente à sua vinda, usando mais uma vez parábola, aonde ele toma aqui como o sujeito da história um certo pai de família. E ele diz que se esse pai de família soubesse a que hora na vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ele está falando aqui da vigilância. Ele está falando aqui da necessidade de vigilância, de estarem apercebidos, de estarem alerta, como proteção para a própria vida, para a família, mas no sentido espiritual, para a proteção da vida espiritual. Mas embaixo ele nos chama a atenção, dizendo que agora tratando-se da sua vida, mas também usando uma parábola, usando o costume comum, principalmente da época em que os servos recebiam responsabilidades para cuidar dos bens do seu Senhor, para cuidar de toda a mordomia da casa do seu Senhor. E isso acontecia frequentemente. E Jesus,
e 5 ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento aos seus tempos? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Eu quero chamar a atenção, irmãos, para um assunto importante, que é concernente à possibilidade de alguém que é classificado como servo de Deus, como crente salvo até por então. Eu quero falar sobre a possibilidade desse crente salvo por então perder a oportunidade de vida eterna, se ele não for prudente ao ponto de agradar-lhe ao Senhor da sua vida, ao nosso Salvador, aquele que há de vir sobre as nuvens com poder e glória, para arrebatar a sua igreja. Porque nós, irmãos, estamos vivendo em um tempo já em que se cumpre 2 Timóteo, 1 Timóteo também fala sobre tempos difíceis, sobre apostasia, e isso já está se cumprindo em uma escalada alargamente, como sinal da vinda de Jesus. Porque sempre houve apostasia, mas quando a Bíblia trata de sinais que precedem a volta de Jesus, ela fala de sequência desses sinais. Ela não fala esporadicamente, aconteceu uma coisa ali, outra ali. Não. Ela fala quando essas coisas elas acontecerem com frequência. E a apostasia, irmãos, ela não tem sido esporádica, mas ela tem sido frequentemente manifestada no mundo em que nós vivemos. Por isso que há uma necessidade de você, nós, igreja de Jesus, que aguarda o céu abrir e ele arrebatar. Há uma necessidade para nós atentarmos com diligência para a vinda do Senhor. Pois se nós não atentarmos diligentemente, corremos o risco de perder o nosso passaporte. Alguns, erroneamente, no sentido ideológico, diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira! Mentira! Dentro do contexto que Jesus fala aqui nessa passagem, dentro do contexto que Jesus fala em Mateus 25, dentro do contexto em que Jesus fala em João 15:6, é mentira. Porque em todas essas passagens que eu citei, tem muito mais. Jesus fala de alguém que não procurou atentar com cuidado, com diligência, perseverar em seus caminhos. E por essa razão, ele diz que tal será lançado aonde? No lago de fogo, que arde. O fogo e o quê? Enxofre. Será que isso é uma liberdade? Não. Se foi aquele que disse que tem poder de lançar tanto o fogo como espírito
espírito no inferno que falou, como pode ser uma inverdade? Por isso o Senhor diz que o servo, quem é pois o servo, fiel, prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo, bem-aventurado é, está louvando aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, está servindo assim, prudente, cuidando das suas obrigações que o Senhor lhe incumbiu, lhe delegou, bem-aventurado. Mas também ele volta a dizer que, mas é verdade vos digo, que o porá sobre os seus bens, aquele servo fiel. Mas o 48 diz, mas se aquele mau servo, aqui está falando do mau servo, não precisamente aquele, mas do mau servo, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo um dia que ele não espera, e a hora que não sabe, e separá-lo-á. Está falando o que aqui? Separá-lo-á. O servo que uma vez foi prudente, o servo que uma vez foi obediente, o servo que uma vez foi fiel. Mas se ele um dia der lugar à tentação que vier no seu coração e achar que o seu Senhor está tardando, e ele cogitar em seu coração de praticar o que não deve, de fazer o que não convém, na condição de servo, na condição de fiel, na condição de salvo, o Senhor dele virá a hora em que ele não sabe. E vai acontecer o quê? Ele vai perder a sua mordomia, o seu direito de mordomo. Ele vai perder todos os seus direitos que ele tinha de bom servo e um servo fiel, porque ele agora se transformou em um mau servo, porque ele deu lugar ao bel prazer, deu lugar às suas próprias concupiscências e acabou se perdendo, a exemplo de Judas, É forte isso, irmãos, é forte. O Senhor nos destinou para a vida eterna, como eu preguei aqui em João 3,16. Se vocês, cada um de nós, aceitamos Jesus, aceitamos, permanecemos fiel, firme. Glória a Deus. Diz aqui que quando o Senhor vier e achar o servo fazer assim, Ele vai colocar sobre os seus bens, amém. Está predestinado a vida eterna, e ninguém tira. Glória a Deus. Ninguém tira. Glória a Deus. Glória a Deus. Ponto. Melhor, vírgula, né? A não ser eu mesmo. Porque aí eu colocaria Deus numa situação difícil. Aí eu ia apelar para a teologia do determinismo, que
nas costas de Deus e acha que o homem não tem responsabilidade nenhuma. Mas o homem tem sim. Deus deu livre-arbítrio. Então se você, se nós permanecemos firmes, e quando o Senhor vier nas nuvens e nos levar para a sua glória, estaremos com Ele. Mas se eu, você, nós retrocedemos, não estaremos com Ele. Eita glória! Não estaremos com Ele. Ele que diz que vai separar aquele mau servo e lançar nas trevas exteriores, Eita Jesus! aonde haverá choro e ranger de dentes. Deus! Não é de brincadeira, irmãos, o tanto de mau servo que está por aí. Quando nós pegamos os noticiários e observamos tantas crueldades no meio daqueles que se propagam fiéis, que se propagam servos de Deus, mas na realidade é um mau servo, e este, o lago que arde com chofre e fogo, aguarda se não se arrepender. Eita glória! Esses cabras estavam cantando, pregando e fizeram aquela atrocidade com a irmã Sara. Mariana estava onde, irmãos? Estava como servo, estava como salvo, até o momento Eita maravilha! em que eles desviaram e deram lugar à voz da tentação. Até quando eles não deram a voz, estavam como salvos. Mas no momento em que eles deram a voz à tentação e praticaram o mal, se encontram na condição de ímpio. Perdão lá, porque eles não morreram naquela atrocidade, mas está em risco, está como servo mau, tanto diante de Deus como da sociedade. E aí tem pessoas que dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Calma, está crente, desvia, aí apronta, não volta, não se arrepende, está salvo, brincadeira. Isso é abusar do sacrifício vicário de Jesus. Isso é baratear demais o sacrifício vicário de Jesus. Isso é baratear demais a justiça de Deus. Ah, mas só pela justiça de Deus. Ninguém negocia. Hebreus 2:3 diz fortemente para mim e para você: como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande e tão grande salvação? Aleluia! Eita glória! Como escaparemos se nós não atentarmos? É o tempo da graça, irmãos, mas não significa ocasião para o pecado, para viver como aquele mau servo que veio a espancar os bons servos, que veio a beber, que veio a bagunçar, que veio a fazer o que queria. Mas o verdadeiro servo, que significa escravo de Jesus, ele está debaixo da ordem do seu Senhor. O servo não faz a sua vontade, mas tem muitos aí querendo fazer o que quer. Eu faço o que quero com minha vida, ninguém, não tem pastor, não tem fulano. Mas Paulo disse que
mas esforçaram para ser o melhor possível. Não é que você vai salvar pelas suas próprias obras, não. Mas é uma resposta de que você é salvo. Jesus disse que, João 15,6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara que seca, e colocam no fogo para queimar. Pelo condicional, se alguém não estiver em mim, mas se estiver, está salvo. Se não estiver, está fora. Está fora. Não há meio termo, irmãos. É mensagem nos últimos dias, irmãos, para nós que estamos dentro da casa. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. Júlio estava dentro da casa. Judas pega o melhor professor, pega o melhor mestre, pega o melhor pai, espiritualmente falando, pega o melhor amigo, mas não foi o suficiente para Judas manter fiel, porque amou mais a avareza do que o seu próprio Senhor na sua vida. Aonde está o erro? Aonde está o erro? Em Jesus ou em Judas? Claro, obviamente, em Judas. A Bíblia diz que esse texto e a resposta vem a seguir nos seus próprios pecados. Não vai haver desculpa naquele dia, Senhor. É porque o irmão fulano de tal olhou para mim atravessado. É porque o irmão fulano de tal não estava bem comigo, me fazia isso, me fazia aquilo. Não, não, não. Ele te chamou a responsabilidade individual. Outro exemplo é aquele servo mau, aquele servo que o Senhor juntou contas. O Senhor, na figura ali de um rei, um certo rei tipificando Deus, tipificando o Senhor. Aquele rei ajuntou conta com os seus servos. E havia um servo principal ali, que devia 1000 denários, ou seja, 1000 talentos. Talentos é muitos denários. Denário é só um custozinho que custava um dia do trabalhador. Talentos era cerca de 58, 60 quilos de ouro. E ali aquele rei ajuntou conta com aquele servo. E nas contas ele devia 1000 talentos. Não tinha nenhuma condição de pagar. E aquele servo agora, aquele rei agora, vê que o céu não tem condição, manda pegar a família, que ele é composta pelos filhos, pegar o próprio, que devia a esposa, toda a família, e vendê-los como escravos, porque era comum isso. Para que pagasse a dívida, não nascesse para pagar. Acho que ninguém. José foi vendido ali por Jesus, foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido baratinho.
E então aquele servo começou a dizer: Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia, me perdoe. E começou a clamar muito, suplicar, irmãos, até que aquele rei decidiu perdoá-lo. Mas o conservo daquele servo, que devia 1.000 talentos, devia também ele alguns dinheiros. Agora não era talento, era uns denários. E ele, irmãos, aquele servo, agora, ele se coloca no lugar de mal. E ele vai a esse conservo que devia a ele, pega pela camisa: você vai me pagar ou não vai me pagar? Você vai me pagar de qualquer jeito. Procure me pagar, eu quero receber. E começou a maltratar aquele conservo dele. Olha que ele foi perdoado, viu? E aí os outros servos viram, os conservos viram, e foi ao rei, meus irmãos, e disse: rei, fulano de tal fez isso, fez aquilo, agrediu fulano que devia a ele. Não, o rei não acredita. Não posso acreditar nisso. Isso aqui transporta-se para o reino espiritual, viu, irmãos? E sabe o que aconteceu? Aquele rei mandou chamar aquele servo que devia 1.000 talentos e disse: agora você vai me pagar custão por custão. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Servo mau. Você viu que eu tive misericórdia de você, que eu te perdoei. E era para você fazer o mesmo com o seu conservo, e você não fez. Agora você ficará detido, preso, até que pague o último custão. E aí a narrativa vai dizer que assim, irmãos, é semelhante ao reino dos céus. Ao reino dos céus. Alguém questiona: onde? Será que há resposta para nós assimilarmos, compararmos Deus a esse rei? Claro que sim! Claro que sim! Mateus 6, se não me engano, no versículo 13 a seguir, diz o quê? Se vós não perdoardes os homens as vossas culpas, o vosso Pai também não vos perdoará. Quando que aquele rei fez? Perdoou, mas depois aquele servo não perdoou, voltou atrás e disse: agora você não vai receber mais o meu perdão. Não vai mais receber o meu perdão. Ele se refletir. Não adianta nós estarmos aparentemente bem, mas estarmos intrigados com alguém, estarmos machucados com alguém sem perdoar, estar com alguém preso negativamente em nós, porque você não tem direito de prender ninguém. Liberta essa pessoa que você está prendendo aí de forma negativa. Tira ela de dentro de você. Eita glória! Glória a Deus. Porque o céu dessa forma não te espera, a não ser que você perdoe aos homens as suas ofensas. Se você quiser o perdão do Pai. E não tendo o perdão do Pai, fica sem acesso à vida eterna. Perdoar é uma característica do vencedor. E Jesus diz em todas finalizações das 7 igrejas da Ásia, ele diz: ao vencedor darei o direito de não sofrer o dano da segunda morte.
ao vencedor da lei o direito de vestir vestes brancas, ao vencedor da lei o direito de assentar comigo no trono. Glória, Pai. Se não perdoar, não tem veste branca, não tem trono com Deus. Não adianta pregar bem, cantar bem, não adianta nada disso. Se não perdoarmos uns aos outros, irmãos, não adianta. Fica essa reflexão para mim e para você. Que há a possibilidade de perdermos o passaporte da salvação se nós retrocedermos do que manda o nosso Senhor, é exemplo desse servo que foi pregado pela esta leitura nesta noite. O Espírito Santo nos ajude, tenha misericórdia de nós.